Na reta final do ano passado, no auge da minha ansiedade com a situação do Vitória na Série A, né, aquela preocupação, aquele medo em ser rebaixado, em ter que voltar para a Série B, ter que recomeçar tudo, né, estacar zero e tal, aquela coisa toda. Eu ficava muito preocupado com os adversários que o Vitória ia enfrentar. Eu queria saber muitas informações sobre o adversário, se estava numa fase boa, se não estava, se o elenco estava rachado, se tinha desfalque, se o time estava bem, como que estava a fase, os últimos jogos, se tinha jogador expulso, enfim, eu estudava o adversário. A ponto, inclusive, de ir em páginas desse adversário, em canais do YouTube, youtubers famosos daquele adversário, e olhar lá as últimas lives, os últimos jogos, pra ver realmente se o clima tá bom, se eles estão otimistas. Então eu fiz isso, velho, na reta final toda da Série A do ano passado. Isso era, obviamente, uma loucura da minha cabeça, né? Eu ficar perdendo tempo vendo live de outros times só pra saber como aquele adversário ia chegar contra o Vitória. Isso foi ali no auge da minha loucura. Mas assim, pensando nisso, eu vou começar a fazer alguns vídeos assim, né? Porque pelo menos eu já estou expondo aqui a minha loucura, estou organizando os meus pensamentos e eu consigo passar para vocês também. Olha que interessante. Então eu vou trazer aqui uma análise bem rasa, bem superficial do nosso próximo adversário, que é o Maranhão Futebol Clube, né? MAC? Não, Maranhão Atlético Clube, nosso próximo adversário. E diga-se de passagem, é o jogo mais importante do ano. O jogo de terça-feira é o mais importante do ano, ok? Não pelo adversário, mas sim pela competição e pela grana que ela dá. É uma competição milionária. Para quem não entende, a cada fase que você vai passando, você vai ganhando muito mais dinheiro. Então, ser eliminado na primeira fase da Copa do Brasil é assim um absurdo, é uma loucura, um prejuízo enorme. Inclusive, no orçamento do Vitória tá lá, previsto que a gente vai, se eu não me engano, chegar no mínimo a terceira fase da Copa do Brasil, então a gente não pode vacilar. Nessa primeira fase, a gente pega um time teoricamente mais fraco, menos estruturado. Teoricamente não. É mais fraco, menos estruturado. Um time do Maranhão. Então, assim, teoricamente a gente tem a obrigação de avançar. Eu falo teoricamente porque futebol é futebol, né? Para quem acompanhou alguns jogos aí da primeira fase, o Atlético Mineiro teve que ralar para ganhar do Tocantinópolis, um time lá do Tocantins. Então eu acompanhei alguns jogos de times grandes aí da primeira fase e é muito traiçoeiro, velho. Muito traiçoeiro, porque pode ser um dia que a bola não entre, pode acontecer de um jogador ser expulso, então pode acontecer alguma emergência e já era. Se der errado ali, acabou, é jogo único. Se empatar, vai pros pênaltis. Então o Grêmio, por exemplo, quase é eliminado. Tomou um gol ali no meio do segundo tempo, quase foi eliminado, né? Mas enfim, informações básicas, rápidas aqui sobre o nosso adversário. Então é um time modesto, assim, um time bem assim, que não vai apresentar tanta competitividade assim pro Vitória. Então aqui estão fazendo a campanha, né, pra galera ir pro jogo. Muita reclamação aqui de ingressos caros, 80, 100 reais, enfim, a galera explora mesmo, né? Então vê, é um time que não tem uma estrutura tão boa. Com todo respeito, o Vitória tem a completa obrigação, né, pela estrutura, por tudo que a gente tem e pelos nossos jogadores, enfim. Então aqui a escalação deles, né, peças assim que não são muito conhecidas. Cadê? Perdi a escalação. Aqui, a escalação do último jogo, provavelmente vai se repetir nessa escalação. Então, é um time que esse ano passado foi muito bem no Campeonato Maranhense, conseguiu ser líder da primeira fase, chegou na semifinal, ele eliminou o Motoclube e na final ele foi superado pelo Sampaio Corrêa na ida 1-0, na volta também 1-0, e ele foi vice-campeão maranhense no passado, classificou para a Série D. Na Série D ele fez uma primeira fase muito boa, foi o líder com 27 pontos, só que na segunda fase ele pegou um time duro, o Manaus, e acabou perdendo nos pênaltis. Depois de empatar a ida e a volta, ele perdeu nos pênaltis e deu adeus à Série D. Já na segunda fase, né, de mata-mata. Esse ano,
é até difícil de analisar porque esse ano eles fizeram poucos jogos. Esse ano o Maranhão jogou 7 vezes, apenas. 7 vezes. Sendo um jogo pela pré-Copa do Nordeste, e os outros 6 pelo Campeonato Maranhense. Então, esse primeiro jogo aqui foi contra o Botafogo da Paraíba, que eu acho que foi o jogo mais difícil que eles fizeram até o momento. Foi logo o primeiro jogo, dia 4 de janeiro, né, bem cedo. E eles acabaram sendo superados pelo Botafogo. Eu acompanhei aqui os melhores momentos. Foi um amasso do Botafogo. O Botafogo da Paraíba pressionou o jogo inteiro. Não teve um lance de perigo do Maranhão, praticamente. E aí eles tomaram um gol aqui, meio de baba, assim, né? O cara cruza lá do meio campo. E aí eles tomam um gol e depois não tem força pra reagir. Tomaram 1-0 e só deu Botafogo. Só deu Botafogo nesse jogo, tá? Então, logo depois ele enfrenta o Motoclube, empata em 1-1. Depois ele perde pro Pinheiro. Eu assisti também os melhores momentos desse jogo. Foi, Maria, num gramado, assim, num estádio de várzea, parecendo um intermunicipal aqui. Então eles tomaram 2-0. Depois, jogo adiado. O Campeonato Maranhense é bem estranho, é bem confuso. Tem muito jogo adiado. Tem time que tem 8 jogos e tem time que tem 5. É uma bagunça total. Mas enfim, eles perdem pro Pinheiro. Aí tem um jogo adiado. Depois eles ganham pra esse time que é horroroso, esse Viana, é o Lanterna de lá. Inclusive eles já jogaram 2 vezes contra esse time. Uma pela 4ª rodada, outra pela 11ª. Eu realmente não entendi bulhufas de nada por que isso aconteceu, mas enfim, já jogaram 2 vezes contra esse time que é o Lanterna. Eles venceram os 2 jogos, 1-0 e 3-0. E eles também venceram o Imperatriz, que tem um time, né, teoricamente mais arrumadinho, é o líder inclusive. Eles venceram de 3-2, mas com muitos problemas pra ganhar esse jogo. Tomaram um sufoco retado. E aí é isso. E ele chega agora contra o Vitória, tá? Na Copa do Brasil. Então não tem muito material assim pra analisar deles. Mas o que eu pude reparar, deixa eu mostrar aqui a classificação rapidamente. Eles estão em terceiro, mas com muitos jogos a menos, né? Muitos jogos a menos. Estão com 5 jogos disputados aqui. Eu acho que era 6, eu não sei porque tem 5 aqui. Deixa eu ver se na classificação do Google tá mais atualizado. Deixa eu ver. Maranhense. Na classificação do Google, o Maranhão tem... Ah, não, é isso mesmo. 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, tá? Então, tá aqui em terceiro. Só que tem time que tem 8 jogos, tem time que tem 6, tem time que tem 7, tem time... Ah, é uma bagunça completa. Então, inclusive o Lanterna, que o Maranhão ganhou 2 vezes, já tem 8 jogos e 8 derrotas. Então, eu analisei aqui alguns pontos fortes e fracos. Nesse jogo aqui que eles ganharam por 3-0, eu pude notar que o camisa 9 é um bom jogador, assim, né? Ele se chama Cleicione, é bom ficar de olho. Ele é um jogador forte, rápido, tromba, tem um bom chute a gol. Esse lance aqui, ó, ele saiu na cara do gol, na cara do goleiro e chapou no cantinho e tal. Então tem uma boa finalização, é bom ficar de olho nesse camisa 9. Também o jogo aéreo. Deixa eu ver se o segundo gol foi jogo aéreo. O vídeo também não é bom. Também não foi não. Mas enfim, tem um jogo aéreo muito forte. No jogo contra a Imperatriz, acho que eles fazem alguns gols. Então tem um jogo aéreo muito forte e tem um camisa 9 que é muito bom. Só que eu destaquei alguns pontos negativos, como por exemplo, a zaga é completamente atrapalhada. A saída de bola deles é péssima e é natural, né? Desses times da Série D ou até sem série, esses times não possuem assim uma zaga que saiba sair jogando e tal. Então, se o Vitória fizer aquela marcação-pressão, como o Carpini gosta de jogar, eu acho que a gente não vai ter problema, né? Pra abrir o placar, pra fazer 1 ou 2 gols dessa forma. Roubando a bola no campo de ataque e finalizando. Então, por exemplo, ó, contra o Imperatriz, logo o primeiro gol... Deixa eu ver se... Aqui. Então, ó, erro na saída de bola. O atacante, depois dá o passe, o lateral direito chega e finaliza muito bem. Melhor do que todos os nossos camisas 9 nessa finalização. Então, ó, saída de bola errada. O Imperatriz vai e faz o gol. Tá? O camisa 9 empata, o Cleicione. Ó, de cabeça, jogo aéreo, tá vendo? Eles são muito fortes no jogo aéreo. Inclusive,
Eles tentam muito cavar faltas ao redor da área pra cruzar, pra fazer esses cruzamentos na área, porque eles são fortes aí no jogo aéreo. E aí tem muita atenção com esse rapaz e com a dupla de zaga, que é alta, né? É lenta, mas é alta e consegue fazer esses gols. Então é isso, velho. Eu não. Assim, vendo os lances, sinceramente, o Vitória tem a obrigação de vencer. É um time muito frágil, é um time que tem uma zaga muito ruim. O gramado me preocupa, porque eu acho que não é. O gramado não é nível os daqui do interior da Bahia, né? Falando de ruindade. Não é tão ruim assim. Mas, por exemplo, nesse jogo choveu um pouco antes. E o gramado ficou péssimo, pesado, sabe? Não é muito esburacado, mas é um gramado pesado, né? Aparenta ser muito pesado. Então o Vitória tem que se ligar, tem que ter cuidado com lesão também. Gramado assim é muito fácil de se ter lesão. Então eu acho que esse adversário não vai apresentar muitas dificuldades pra gente. Deixa eu ver aqui o segundo gol do Imperatriz. Aqui. Cruzamento na área. Cara, escora, então veja. Marcação muito confusa. A zaga é atrapalhada. A zaga é muito atrapalhada mesmo. Então eu acho, assim, dando um veredito final, o Vitória não vai ter dificuldades pra vencer esse jogo. Eu acho que vai ser um jogo tranquilo. A gente vai é o que eu acho, né? Aquela previsão. Uns 2-0, 3-0, tranquilo pro Vitória. Mas futebol é uma caixinha de surpresas, né? Tem chance de acontecer uma tragédia? Tem. Mas assim, pelo que o Vitória tá jogando, pela organização do time de Carpini e pelo que eu vi desse time, eu acho que a gente consegue uma vitória mais tranquila nesse jogo. Vamos torcer. Terça-feira, 7 horas da noite, Maranhão e Vitória no Castelão, lá em São Luís. Anotaram? Papel e caneta? Anotaram? Então, adversário estudado. Agora é torcer. Tchau, tchau.